Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 1 ao 7. Você já sabia esse texto de cor mesmo antes da gente estudá-lo, né? Provavelmente, se não sabia dizer todo ele de cor, pelo menos a história você já sabe de cor. Os que já nasceram na igreja sabem essa história desde a infância, né? Lucas capítulo 15, versículos 1 ao 7. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor dos céus e da terra, nosso Redentor, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de poder, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, pelo dia que tivemos, ó Pai, e vivemos debaixo da Tua graça todos os desafios que enfrentamos, vitórias, derrotas, e o Senhor esteve cuidando de nós, nos protegendo, e nós Te exaltamos por isso. Clamamos, ó Pai, pelos enfermos e voltamos a pedir pela vida do Teu servo Valnei, que o Senhor dê recuperação para ele, ó Pai, de todas as sequelas desta enfermidade, Senhor, que o Senhor cuide do seu pulmão, da sua diabetes, ó Pai, que ele possa ser tratado adequadamente e que o tratamento obtenha sucesso, ó Pai, conforme a Tua vontade. Nós temos a certeza, ó Pai, que o Senhor já está cuidando dele e por isso descansamos nos Teus braços. Ó Deus, nós precisamos ser instruídos pelo Senhor, porque tudo em nós, ó Pai, é perdido e não consegue encontrar o caminho. Se esse caminho não vier da Tua palavra, não vier do Teu Santo Espírito, da direção do Senhor para a nossa vida, então clamamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos transforme, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, só admitir mais uma pessoa aqui. Vamos voltar, então, para o nosso estudo da parábola. Nós já, como dissemos, já estamos caminhando já para a parte final dela. A gente encerrou hoje ou na próxima semana. Então, para a gente começar a pensar nesse estudo, eu queria te fazer uma pergunta. Quem é você nessa parábola? Depois de tudo aquilo que a gente estudou até aqui, de todas as informações que nós já tivemos, de tudo aquilo que a gente já aprendeu, já discutiu, já enxergou nessa parábola, como você responderia para mim essa pergunta? Qual desses personagens é você nessa parábola? Graças a Deus, eu sou a ovelha perdida. Amém. Alguém tem outra opinião? Na verdade, nós somos as ovelhas perdidas, porque nós somos propriedade do Senhor, né? E a gente não toma iniciativa de procurar o pastor. É Jesus que vai e nos encontra, né? Isso. É tentador nessa parábola se colocar como os 99 justos. E
É tão tentador que a gente vê essa interpretação e esse tipo de interpretação, seja em algum sermão, ou seja, numa conversa corriqueira, né? A gente vê muitas vezes acontecendo isso, dos irmãos se colocarem como os 99 justos e apontar para aqueles que são afastados da igreja como a ovelha perdida. É muito... A própria religião nos instiga a isso, não é? Nós somos vistos como... a gente pensa o seguinte: olha, nós não somos como as pessoas do mundo, né? Nós estamos aqui dentro do aprisco, da igreja. Então, nós somos os 99 justos, e aquelas pessoas que estão fora da igreja a ovelha perdida. Essa é uma interpretação comum, né? Mesmo que tanto oficialmente, quando alguém ensina assim, ou na nossa maneira de pensar, de conversar, de enxergar. É muito tentador que a gente se enxergue assim. É a própria religião que nos leva a isso. Mas nós vimos no estudo passado como esse tipo de ideia é trágico, não é? Porque pensar assim nos equipara aos escribas e aos fariseus, né? Nos equipara àqueles que murmuraram contra Jesus, e esse tipo de postura é um tipo de postura que desagrada a Deus. Para falar a verdade, os 99 justos não existe, na verdade. Existe na história, mas na realidade não existe, né? Jesus foi irônico ao conversar, ao apontar para os fariseus como se eles fossem os 99 justos. Mas ele diz: olha, esses 99 justos não agradam a Deus. Esses 99 justos não produzem festas nos céus, né? Apenas o pecador arrependido, ou seja, a ovelha perdida, que provoca festa nos céus. Então, a gente viu isso na semana passada, a gente se localizou como a ovelha perdida, e a Cláudia e a Suzy responderam corretamente, né? Nós somos essas pessoas. Mas, antes de eu falar o que eu estava pensando em falar agora, é muito importante que constantemente a gente se enxergue dessa maneira, como a ovelha que um dia foi perdido. Certo? A gente se veja nessa parábola não apenas como aquela ovelhinha branquinha, bonitinha que está perdida, principalmente que nós nos enxerguemos nessa parábola como os publicanos e os pecadores que estavam sentados na mesa com Jesus. Certo? É muito importante que a gente perceba isso. Quando a gente está na ceia do Senhor, a palavra de Deus nos ensina para a gente examinar nós mesmos e assim comer do pão e beber do cálice. E às vezes a gente acha que o texto está querendo dizer ali é que só pode participar da ceia aquelas pessoas que forem santas. Aquele que tiver pecado não participe da ceia, né? Mas essa é uma interpretação totalmente equivocada da mensagem, da palavra do Senhor, do texto que fala a respeito da ceia, 1 Coríntios 11, porque, na verdade, quando Paulo nos ordena examinar nós mesmos e participar da ceia, a ideia é que a gente entenda onde está a nossa justiça e entenda o significado da ceia, que é o perdão, a justificação, a regeneração, a transformação, a salvação que nós obtemos através do sacrifício de Jesus Cristo, né? Então, a ceia do Senhor não é para pessoas santas. A ceia do Senhor é para pessoas perdoadas, transformadas. E esse é o significado da Santa Ceia. E aqui também, quando Jesus está ceando com esses pecadores, né, isso tem o mesmo sentido. Então, quem somos nós em toda essa história? Nós somos a ovelha perdida. Nós somos os publicanos, nós somos os pecadores, né? E nós devemos ter essa consciência o tempo todo. Isso nunca pode sair da nossa mente.
Nós devemos entender isso, e essa imagem não pode sair da nossa mente e do nosso coração. Nunca podemos esquecer da onde nós fomos tirados. Quem nós somos? Nós somos os publicanos e pecadores. Se nós não nos enxergamos como publicanos e pecadores, nós nos enxergamos como fariseus, como os justificados pelo nosso zelo espiritual, pelo nosso zelo religioso, pela diferença que nós temos ou que nós criamos para nós, com as nossas vestes, com o nosso linguajar, com as nossas rotinas religiosas, por nos abstermos de algumas coisas que as pessoas do mundo fazem, ou pelo menos nos abstemos aos olhos das pessoas, porque continuamos fazendo escondido, né? Então, ou a gente se reconhece como este fariseu, ou a gente se reconhece como publicano e pecador. Eu volto a dizer, não pode existir um instante sequer da nossa existência que a gente perca essa consciência do quão pecadores nós somos. É assim que começa o Evangelho. É assim que começa o entendimento da nossa salvação. O homem entende a salvação a partir do momento que ele entende que ele está devendo a Deus, que ele precisa do Senhor porque ele é um pecador. Né? Então, para a gente entender essa nossa história, eu disse na semana passada que a gente ia fazer isso para começar, né? Olhar a nossa história à luz da parábola da ovelha perdida. A Bíblia nos ensina que nós pertencemos a Deus antes da fundação do mundo. Eu acho que foi a Suzy que disse isso agora há pouco, né? Nós somos ovelhas que pertencemos a Deus. E não somos ovelhas que pertencemos a Deus apenas agora, depois que fomos salvos. Antes mesmo de existir, nós já éramos ovelhas do Senhor. Porque nós fomos criados para o Senhor. Fomos amados por Ele antes da fundação do mundo. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, nós fomos conhecidos por Deus, nós fomos amados por Deus e fomos chamados por Deus para Ele. Então, nós sempre pertencemos ao aprisco do Senhor, desde a eternidade passada. Nós já estávamos lá, já pertencíamos, ainda não que de fato, na nossa existência, na nossa história, mas já existíamos no coração de Deus, nos projetos de Deus, nos decretos de Deus, nós já pertencíamos a Ele, já éramos ovelhas dele. Era de nós que Jesus Cristo disse, lá em João 6, quando ele falava para não só para os seus discípulos, mas para uma multidão, quando ele disse, olha, aqueles que meu Pai me der, esse vem a mim, e de modo algum eu lançarei fora, eu não vou perder nenhum daqueles que meu Pai me deu. Por que que meu Pai me deu? Porque já eram meus. Antes deles existirem, antes deles virem a mim, já pertenciam ao Pai, e o Pai já tinha me dado, e é por isso que eles vieram, e é por isso que eu os salvei, e é por isso que eu não os perderei. Então, a gente tem que entender isso. Antes da fundação do mundo, nós já éramos ovelhas de Deus, antes de existirmos, já pertencíamos a Ele. Nascemos e já pertencíamos a Ele. Em toda a nossa história, antes da nossa conversão, nós já pertencíamos ao nosso pastor, já éramos ovelhas dele. Porém, a nossa natureza pecaminosa nos impeliu a viver longe do Senhor. Apesar de já nascermos como ovelhas, mas a nossa natureza sempre se perde da presença do Senhor. Como a ovelha perdida, nós nos desagarramos ou desgarramos do pastor, né? Trilhamos caminhos errados, caminhos de morte, caminhos do pecado. E essa é a história de cada um de nós, né? Todos nós somos como a ovelha que se perdeu. E o nosso estado, como criaturas perdidas, é um estado eternamente pior do que o estado da ovelha perdida. Porque a ovelha apenas desviou do caminho. Mas nós nos rebelamos contra a soberania de Deus.
Nós menosprezamos tudo aquilo que Deus fez por nós. Nós atentamos contra a santidade do Senhor. Nós nunca podemos nos esquecer disso. O pecado não é um acidente da nossa vida. A ovelha se perdeu por acidente. A ovelha se perdeu não por escolha própria, ela simplesmente se perdeu. Mas nós não. Nós, além da incapacidade que nós temos de seguir a Jesus, nós nos rebelamos contra a autoridade dele na nossa vida. E propositalmente, nós nos afastamos do Senhor. E agredimos o coração do Senhor com os nossos pecados. Toda vez que pecamos, é como se tentássemos, com as nossas próprias forças, tirar Deus do trono que pertence a Ele, que é o trono da nossa vida. Quando Deus diz não, eu digo sim. Quando Deus diz não faz, eu digo eu quero, eu faço. Quando Ele coloca um limite, eu ultrapasso esse limite, eu estou conscientemente dizendo o Senhor não governa sobre a minha vida. Então, isso é uma situação eternamente pior do que a da ovelha perdida. Né? Nós, todas as vezes que pecamos, nós estamos afirmando para Deus que a presença dele, a bênção dele, a vontade dele, a santidade dele, vale menos do que o nosso pecado, ou do que o prazer que o pecado pode nos dar, do que a satisfação de experimentar o pecado. Então, nós agredimos o coração de Deus, não apenas por tentar tirá-lo do trono, mas por dizer com as nossas atitudes que aquilo que nós queremos fazer vale mais do que a presença do Senhor e a sua vontade, vale mais agradar o nosso próprio coração do que agradar o coração dele. Nós dizemos, eu sou mais importante do que o Senhor, eu faço a minha vontade e não a sua. Todas as vezes que pecamos, nós lançamos diante dos olhos de Deus aquilo que ele mais odeia, que é o pecado, o mal. Porque todas as vezes que pecamos, pecamos diante dos olhos de Deus. E ele, então, ele contempla aquilo que a natureza dele, aquilo que ofende a natureza dele, que é o mal, que é o pecado, que é aquilo que é totalmente contrário à natureza do Senhor. A ovelha é um animal irracional. A ovelha é um animal amoral. A ovelha que se perdeu, ela não sabia que estava se perdendo. Ela não pode ser responsabilizada pelo seu erro. Ela é apenas uma ovelha. Agora, nós, pelo contrário, nós somos seres racionais e seres imorais. Ou somos seres morais e imorais porque quebramos a moral. Né? Nós escolhemos o pecado voluntariamente e, por isso, somos moralmente responsáveis por tudo aquilo que fizemos. De maneira, queridos, que a situação da ovelha era simplesmente que ela se perdeu. Mas a nossa situação como ovelha perdida, ou como criaturas perdidas, ou como pecadores rebeldes, é eternamente pior, porque nós não estávamos apenas perdidos, nós estávamos debaixo da ira de Deus, e nós já vimos isso. Quando escolhemos o pecado, o caminho do pecado, nós escolhemos o caminho da morte. Escolhemos o caminho do inferno, porque tudo em nós agredia a Deus e toda a santidade de Deus, então, se voltava contra nós, toda a justiça dele se voltava contra nós. E nós já estudamos isso a respeito da nossa natureza, a natureza do nosso pecado. Mas nós nunca podemos deixar de lembrar disso. Não é apenas uma falha, é uma agressão. O tempo todo, é isso que nós somos por natureza. E quando a gente fala da nossa situação de estar contrário ao Senhor e agredir ao Senhor, a nossa situação em nada difere de todos aqueles que ainda estão no mundo e daqueles que muitas vezes a gente olha dizendo, olha como ele é um pecador, como ele é capaz de viver desse jeito. Porque todos nós que somos cristãos, ou pelo menos frequentadores de igreja, às vezes a gente passa pela rua e a gente vê cenas, a gente vê situações, a gente ouve falar de coisas que o nosso coração se revolta e a gente diz, mas como essas pessoas foram capazes? Como elas são pecadoras? Como se o pecado dessas pessoas fosse maior do que os nossos pecados.
E a verdade que a palavra do Senhor nos ensina é que tanto um quanto o outro é pecado agressivo ao Senhor. Não faz diferença nenhuma aquela situação e a nossa situação, né? É preciso, volto a repetir, para que a gente entenda essa parábola e para que a gente entenda o que o Senhor requer de nós, é que em instante nenhum nós somos melhores do que qualquer outra pessoa que esteja no mundo. Em instante algum, nós deixamos, pela nossa natureza, de ser aquilo que somos. Uma ovelha que se perdeu, porque se rebelou contra o seu pastor, porque virou as costas para aquele que alimenta, e não, ao contrário da ovelha perdida, nós fazemos isso conscientemente, nós fazemos isso propositalmente, nós fazemos isso porque amamos muito mais a nós mesmos, amamos muito mais o nosso pecado do que amamos o nosso Deus. Agora, eu gostaria que você pensasse um pouquinho a respeito do quão longe a gente chegou, de quão terrível é a nossa situação, quão fundo você desceu no seu pecado. Lembra da sua história, porque o que eu disse agora há pouco, a proposta que eu fiz é que a gente se enxergasse a nossa história a partir da história da ovelha perdida. O texto diz que ela se perdeu, e o texto não fala até onde a ovelha foi, né? O quanto ela se perdeu. Ela se perdeu mais perto do pastor, ela se perdeu mais longe do pastor, né? O local onde ela estava era de acesso difícil, né? Quão perigoso era o lugar onde ela alcançou, né? O quanto ela caiu para parar onde ela estava, totalmente ferida, né? O quanto ela se desviou do curso e o quão penoso foi para o pastor ter que buscá-la. Então, olha para a história dessa ovelha que a gente não conhece, certo? Mas imagina a sua história. Porque você não sabe quão longe a ovelha foi, mas você tem uma ideia de quão longe você foi. Qual é a sua história? Você teria coragem de contá-la para nós hoje? Você teria coragem de narrar para a gente, dizer para a gente tudo que você fez, até onde você foi e quão fundo você foi no seu pecado? As coisas que você fez e que ninguém sabe, que você não tem coragem de dizer, as coisas que você falou e ninguém conhece, as coisas que você deixou de fazer, aquilo que passou pela sua mente, os seus desejos, aquilo que habita no seu coração. Quão maligno foram os caminhos que você escolheu viver na sua vida. O quanto você se perdeu dos caminhos do Senhor. Eu estava falando com uns jovens domingo que é difícil a gente entender isso. Nós podemos falar conscientemente que nós somos pecadores. Porque nós sabemos disso, porque nós conhecemos a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia. A Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse, que nós somos pecadores. A gente sabe disso. A gente tem consciência de que nós somos essa ovelha. Nós aprendemos disso. A gente sabe disso intelectualmente, mas a gente não consegue entender a profundidade disso. Eu estava falando para os jovens domingo, na escola bíblica dominical, que é como se você tentar explicar para um peixe o quão molhado ele está. E o peixe ele nunca vai conseguir entender o quão molhado ele é ou ele está, porque o peixe sempre viveu dentro da água. O contexto da vida dele, tudo que ele conhece é úmido, tudo que ele conhece é molhado, tudo que ele conhece é água. Então, ele não tem nenhum parâmetro de algo que seja seco, que não seja tomado pela água, para ele entender o quão molhado ele é, porque tudo que ele conhece é daquele ambiente. E da mesma maneira, a gente não consegue conhecer o quão pecador nós somos, porque tudo que nós conhecemos é imperfeito e é pecador. Nós não conhecemos o amor absoluto. Nós não conhecemos a santidade absoluta. Nós não conhecemos a pureza absoluta.
Então, tudo que a gente consegue mensurar é comparando com aquilo que nós conhecemos. De repente, eu me comparo com uma pessoa que seja mais santa do que eu, que ame mais do que eu, que perdoe mais do que eu, que trabalhe mais para o Senhor do que eu, que tenha uma vida de oração maior do que a minha, que estude a palavra do Senhor com mais profundidade do que eu, mas toda essa comparação que eu faço é de homem para homem. Aí eu estudo a Bíblia e ela fala de santidade, mas tudo que eu consigo comparar com as Escrituras é aquilo que eu conheço da minha vida, que é envolvida no pecado. Eu vivo mergulhado no pecado como um peixe vive mergulhado na água. Então, eu só consigo me entender como uma ovelha que se perdeu quando eu consigo me enxergar com os olhos de Deus. Quando o Espírito Santo revela o meu coração. Quando o Espírito Santo trabalha na minha alma. E eu quero crer que todos os irmãos que estão me ouvindo aqui já tenham passado por essa experiência inúmeras vezes, em que o Espírito Santo abriu a mente para que você pudesse enxergar, entender a sua natureza pecaminosa, num nível muito mais profundo do que aquele que normalmente você consegue enxergar. Mas mesmo quando isso acontece, ainda assim, nós não nos vimos tão podres quanto nós somos. Porque a própria graça do Senhor restringe o nosso mal. O fato, tem uma doutrina reformada que se chama depravação total do homem. E essa doutrina, ela nos ensina que tudo que existe em nós é depravado. Não existe nada em nós que seja santo, porque tudo em nós é contaminado pelo pecado. Mas essa doutrina também nos ensina que nós, apesar de sermos totalmente depravados, nós não somos depravados, totalmente depravados quanto poderíamos ser. Tudo em nós é depravado, mas não descemos tão fundo quanto nós desceríamos se não fosse a graça do Senhor nos contendo. A graça do Senhor nos segurando. A graça do Senhor não permitindo que a gente desça tão fundo quanto a gente é capaz de fazer. Então, quão fundo você desceu? É preciso que você se enxergue assim. É preciso que o Espírito Santo te mostre a gravidade da sua situação como ovelha perdida. Esquece daquela imagem que a gente ensina para a criança de uma ovelhinha bonitinha, coitadinha dela, que está perdidazinha, que precisa de uma ajuda. Não, essa figura é de pessoas nojentas, de pessoas podres, de pessoas agressivas, de pessoas que não têm consideração com Deus, de pessoas que não amam a Deus, de pessoas egocêntricas que governam, que deixam que a sua própria vida, o seu próprio coração governe a si mesmo. Estes somos nós, a mais vil das criaturas. Nenhum animal é tão vil quanto nós, porque eles são, como disse, eles são irracionais e amorais. Mas nós somos seres racionais. E nós, por sermos racionais, escolhemos a imoralidade. Por sermos racionais, escolhemos pecar contra o nosso Deus. Mas sabe qual que é o mais lindo dessa história? É que não importa o quão fundo nós descemos, não importa o quão distante essa ovelha que somos nós esteve do pastor, não importa o quão maligno foram as nossas escolhas e os nossos pecados e a maneira como nós vivemos. Não importa o quão miserável nós somos, o quanto ofendemos a Deus, nada disso importou para Jesus. Independente de tudo isso, independente do nosso estado deplorável, tão deplorável que a gente não consegue enxergar e perceber e compreender, independente disso, Deus se compadeceu de nós. E Deus nos amou e nos amou absolutamente. Ele não nos ama, ele não ama o nosso pecado, mas ele ama nós.
Ele não nos ama por aquilo que nós somos. Ele nos ama porque ele é amor. E esta é a grande mensagem da graça. A graça não é a capacidade de Deus em te amar, ainda que você não seja perfeito. A graça é a capacidade de Deus te amar por causa dele próprio. Por isso o amor de Deus por você sempre será perfeito. Porque ele não te ama por causa de você. Ele te ama porque o amor é um atributo dele. O amor é uma parte do caráter dele. É algo entranhado na sua natureza, é algo que o constitui. De maneira que Deus nunca pode deixar de amar, porque ele nunca deixará de ser Deus. Por isso que o amor de Deus é incondicional e é eterno. Eu sempre falo isso na igreja, eu sempre vou falar. Deus nunca vai te amar mais. E Deus nunca vai te amar menos. Ele não pode te amar menos, porque o amor dele nunca vai diminuir. Ele nunca deixará de ser Deus, ou será menos Deus do que ele é. E ele nunca poderá te amar mais, porque o amor dele já é pleno, já é completo. Já é tudo. Já é quem ele é. Se você quer imaginar o tamanho do amor de Deus por você, é você imaginar o próprio tamanho de Deus. O tamanho de Deus é o tamanho do amor de Deus por você. Então, por nos amar a despeito dos nossos pecados, ele veio nos restaurar. Ele veio nos buscar. E é tremendo essa palavra. Ele veio. Eu estava estudando esse texto, e aí, um livro vou tentar lembrar quem escreveu, do Hendricks, eu acho. Ele é dele mesmo, do Hendricks. Ele diz o seguinte, ele citou uma poesia anônima que diz assim: busquei o Senhor e depois descobri que ele movia a minha alma para buscar, me buscando. Ó genuíno Salvador, não fui eu quem te encontrou, não fui achado, não, eu fui achado por ti. É justamente o que foi dito no início, acho que pela Suzy também. Ele veio até nós. Nós achávamos que estávamos buscando o Senhor, mas era ele quem estava nos buscando. Aqueles publicanos e pecadores que foram até a casa onde Jesus estava para cear com ele e aprender da palavra do Senhor, eles poderiam imaginar que eles estavam buscando Jesus, mas na verdade eles estavam sendo buscados pelo Jesus. O próprio coração de Cristo, o amor do Senhor, os impeliu a buscá-lo. Então, o que trouxe Jesus até nós não foram as nossas virtudes, mas foram os nossos fracassos. Jesus não nos buscou porque nós éramos bons. Ele nos buscou porque nós éramos pecadores. Porque nós precisávamos dele. Então, quando o Senhor Jesus foi até nós, nesse estado de miséria que nós estávamos, ele nos encontrou e, como pastor da parábola, ele nos colocou sobre os ombros. O peso das nossas feridas, dos nossos pecados, sobre os ombros de Jesus. E por ter o peso dos nossos pecados sobre os ombros dele, ele foi à cruz para que nós fôssemos curados dos nossos pecados. Então, na parábola, o pastor foi em busca da ovelha. Na vida real, na nossa história, o pastor não apenas foi em busca, nos buscar e nos restaurar, mas ele morreu por isso. Ele não mediu esforços, porque ele pagou com a sua própria vida. Mas a história não acaba aí. Já seria algo extraordinário o fato do Senhor Jesus nos amar, apesar de nós sermos pecadores tão aviltantes e as nossas atitudes tão rebeldes a Ele. Apesar de tudo isso, e Ele nos buscou por amor, a história não acaba aí. Porque nossa inclinação para os caminhos errados não
desapareceu com a nossa salvação. Depois que nós fomos resgatados, depois que nós fomos perdoados, depois que nós fomos salvos por Jesus Cristo, nós continuamos sendo ovelhas que se perdem. Eu tenho certeza que essa é a sua história. Eu tenho certeza que este é a maneira como você vive. Nós continuamos sendo ovelhas que se perdem. Continuamos inclinados ao pecado. Ainda somos criaturas caídas. É por isso que a obra de salvação não é uma obra acabada. É uma obra que está sendo desenvolvida por Jesus através do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, o pastor, o bom pastor, continua indo ao nosso encontro, mesmo depois de salvos. Constantemente, Jesus Cristo tem vindo até o nosso encontro, tem descido até a vergonha dos nossos caminhos imundos, e agindo em nós e através de nós para nos curar, para curar as nossas feridas, para transformar a nossa natureza, para restaurar a nossa vida. E Jesus continua não medindo esforços para fazer isso. Ele continua movendo céus e terra para nos resgatar todas as vezes que ansiamos pelo pecado, que nos entregamos ao pecado, que nos desviamos dele, que continuamos agindo conforme a nossa natureza pecaminosa, continuamos agindo, ainda que na igreja, ainda que perdoados, ainda que conhecedores da palavra, ainda que adoradores, ainda como que servos dele, continuamos agindo com a mesma natureza de publicanos e pecadores. Continuamos agindo. Os irmãos estão me ouvindo? Que travou tudo aqui para mim. Estou ouvindo, pastor. Sim. Então tá bom. Sim, pastor. Então tá bom. Então nós continuamos agindo como publicanos e pecadores, ainda que na igreja. Não se esqueçam disso. Ainda que estejamos na igreja, ainda não somos diferentes daqueles que estão lá fora. Porque a nossa natureza continua agindo contrário à graça e contrário à vontade do Senhor. Mas ele ainda assim continua nos restaurando, através, por exemplo, das Escrituras, através da oração, através do trabalho da igreja, dos acontecimentos, ou de qualquer coisa que o Senhor queira usar, mas ele continua indo até o nosso estado de pecado e nos trazendo de volta para ele. Mesmo que seja necessário para isso ele usar uma tempestade, usar um peixe, usar um verme, como ele fez com Jonas. Mas ele continua indo e nos resgatando, e ele vai fazer isso quantas vezes forem necessárias. É isso que a teologia chama de perseverança dos santos. A teologia, a doutrina da perseverança dos santos, não significa que o crente nunca vai perder a salvação, porque ele nunca vai se desviar do Senhor. O que essa doutrina ensina é que o cristão nunca vai perder a salvação, porque Deus nunca vai nos permitir nos perder novamente. Todas as vezes que nos desviarmos, ele estará nos trazendo novamente. Nunca será pelas nossas virtudes e méritos, como não foi no dia da nossa salvação, não será nesse desenvolvimento da salvação entre a nossa conversão e o último dia. Nós fomos salvos unicamente pela graça e pelos méritos de Cristo, e continuaremos salvos até a volta do Senhor Jesus, puramente pela graça e puramente pela obra de Jesus Cristo. Não nos tornamos pessoas melhores do que eles. Tudo que temos em nós, toda virtude nova, tudo que em nós é nova natureza, tudo que em nós são novas virtudes, tudo que em nós é fruto do Espírito, tudo em nós que seja glória de Deus, luz no mundo, é aquilo que Deus nos deu a partir da salvação. Em essência, somos os mesmos publicanos e pecadores. Em essência, somos as mesmas pessoas caídas
contaminados com os nossos pecados. E é por isso que nós temos que nos colocar, dia após dia, nos braços do nosso pastor amado. É por isso que todos os dias nós devemos ter na nossa mente a consciência daquilo que somos. E todos os dias ter na nossa consciência aquilo que nós devemos buscar, que é a presença, que é a graça, que é a misericórdia do Senhor. Todos os dias nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Todo instante nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Todos os dias, todos os instantes nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus. Todos os instantes nós devemos buscar pelo perdão. Todos os dias clamar por santificação. E todos os dias adorar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Essa é a nossa história. Uma história de ovelha perdida. Éramos e somos. Deixaremos de ser uma ovelha perdida apenas no tempo em que estivermos com o Senhor Jesus na glória. Já somos salvos. Já não pesa mais sobre nós a ira divina. Já não estamos mais debaixo de condenação, mas ainda insistimos em nos perder do Senhor. E pela graça do Senhor, e apenas por ela, constantemente somos buscados. Então, a única coisa que somos é amados. Não porque somos, mas porque Cristo é. Não porque pudemos, mas porque Cristo pôde em nós. Amém, irmãos? Hoje eu falei sozinho, porque hoje era só para dar essa corrida no plano de salvação, para a gente entender o que nós somos à luz dessa parábola. E assim nós nos prepararmos para o final dessa parábola, que é quando Jesus encerra, na verdade não encerra, mas ele começa dizendo: quem dentre vós é o homem? E é isso que nós vamos ver na próxima semana, né? É o encerramento desse estudo, e vai falar a respeito da missão do amor. O que o Senhor requer de nós, mediante toda essa revelação daquilo que Ele fez em nossas vidas e daquilo que Ele quer fazer através de nós. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Complementar? Pastor? Sim, Suzy. É possível uma pessoa que Deus regenere, que ela se converta de fato ao Senhor Jesus, e que no processo de santificação dela, né, ela crescendo espiritualmente, amadurecendo, é possível que ela, em certa altura, né, de vida cristã, realmente vida cristã, vivendo o cristianismo, através da livre agência dela, ela consiga escolher o bem. Ela escolhe o bem, certo? Mas a escolha do bem, ela não é da própria natureza do cristão, da sua natureza, porque a nossa natureza caída continua sendo caída. Toda a nossa escolha, toda a virtude que vem, ela vem através da obra da salvação. Então, Deus nos capacita a essa escolha, mas sim, ela será uma escolha livre, né? Porque toda a obra da soberania de Deus, ela não é imposta a nós como se não tivéssemos escolha. É Deus agindo na nossa escolha, né? Nos capacitando às escolhas santas, às escolhas sábias, às escolhas puras, né? A escolher caminhos que agradam o coração de Deus, né? Então, sim, é possível. E, na verdade, isso acontece com frequência, né? O cristão está sempre tomando decisões corretas, apesar de muitas decisões erradas também que a gente toma, né? Mas todas elas são frutos da obra de santificação de Deus em nós.